Oi, gente, tudo bem? Dessa vez eu decidi fazer uma discussão de tema um pouco diferente, espero que seja produtivo para você. Em vez de usar o quadro, eu vou fazer uso do slide, né, para a gente poder comentar alguns pontos do texto de apoio. Eu vou fazer uma leitura breve, resumida dos textos de apoio. Na verdade, eu vou pegar os elementos que eu considerei importantes. Depois, se você quiser o material, eu passo para você. Ou você também pode dar uma pausa no vídeo e dar uma lida no texto. Tá? Só por uma questão de tempo até para a gente poder colocar aqui no feed do GTV, ok? Vou compartilhar aqui o slide com vocês. A nossa discussão de hoje, né? Deixa eu ampliar a tela. Pronto, deixa eu me botar aqui. A nossa discussão de hoje é uma discussão perfil Enem, tá? E aí o tema tem a ver com algo que temos vivido bastante, né, que é a questão dos patrimônios culturais no Brasil, no mundo, né, tem tido essa discussão, e aí o tema é o seguinte, né, a preservação dos patrimônios culturais na sociedade brasileira. A gente pode, eu sugiro sempre que vocês leiam o texto de apoio, antes até de pensar nas causas relacionadas ao tema, mas a gente já pode aí até inferir o problema inerente a essa frase tema. Claro que a gente pode melhorar essa frase depois com a leitura dos textos que a gente tem, tá? No Brasil, né, a gente tem a questão da dificuldade da preservação dos patrimônios, mas eu vou também discutir um pouco sobre a existência desses patrimônios, quais patrimônios existem, quais patrimônios são preservados no Brasil. Então, o problema que eu coloquei aqui é, embora importante para a reflexão sobre a nossa história e memória, muitos patrimônios culturais não são preservados no Brasil, tá? No texto 1, a gente tem uma discussão, né, um texto tá adaptado, eu peguei só um trechinho aí do texto do Francisco das Chaves Júnior, dos lugares de memória e patrimônio, e aí o que dá para a gente resumir desse texto, pontos que eu considerei importantes são história, memória e patrimônio, ele está discutindo sobre esses três eixos, né, e vai trazer a ideia de que o patrimônio é uma história pública, é uma forma social de afirmação política de comunidades variadas. Foram os pontos que eu achei interessante de a gente pensar, e aí, né, a gente vai trabalhar aqui com a concepção de, poxa, Juliana, eu não sou historiadora, eu não sei muita coisa sobre a diferença entre patrimônio, história e memória, a professora Bárbara explica isso muitíssimo bem, né, e aí é importante, se vocês quiserem que a gente amplie essa discussão, ela pode trazer essa discussão para vocês, mas quando a gente também está falando de Enem, a gente vai trabalhar, e é importante a gente pensar na nossa capacidade argumentativa, e da nossa capacidade argumentativa, a gente está falando de uma capacidade de relações. A gente tem uma capacidade de fazer analogias, de fazer relações com aquilo que a gente já traz como conhecimento. E isso significa a gente lembrar, né, na hora dessa discussão, que a gente sabe um pouco do que é história, a gente sabe o que é memória, a gente sabe o que é cultura. E aí esses saberes que a gente traz, eles vão entrar em jogo para a gente fazer essa discussão. Bom, destaquei essas questões aí, história, memória e patrimônio, me parece que dá para a gente pensar que ter o patrimônio faz parte de uma história pública, de uma memória, uma tentativa de construção de memória, mas só a existência do patrimônio, sem que aquilo seja problematizado ou discutido ou levado a estar de maneira inerente do cotidiano aí da população, aquele patrimônio não faz muito sentido. E aí tem a ver com uma causa que eu pensei, tá? A mesma coisa como eu pensei, a mesma coisa se dá quando eu penso nessa parte aqui, né? Patrimônio como história pública, forma social de afirmação política de comunidades variadas. Eu fico pensando, comunidades variadas? Será que a gente tem patrimônios de comunidades variadas? O que se afirma politicamente com os patrimônios que a gente tem? Bom, ideias possíveis pensadas a partir do texto 1, né? Eu botei aí, muitas vezes, né? Muitas vezes a relação entre história, memória e patrimônio é pouco clara para a sociedade, para grande parte da população, e aí o patrimônio fica ali, né, no dia a dia, mas a gente sabe pouco sobre a história, a gente sabe pouco o que ele está ali, a gente sabe pouco o que ele é, e aí não faz muito sentido a gente, enquanto população, exigir que esse patrimônio seja preservado. Inclusive, assim, se ele for retirado, isso não vai ser uma questão se a gente não sabe, né, do que ele faz parte, né, ali naquele contexto. O outro ponto é, se patrimônio tem a ver com formas de afirmação política de comunidades variadas no Brasil, que vemos a tentativa de valorização de uma única história.
com patrimônios construídos a partir dessa visão colonizadora. E aí eu trabalharia dentro dessa perspectiva, como uma das causas, é essa falta de engajamento da sociedade em relação a esses patrimônios, porque grande parte da sociedade não se identifica com esses patrimônios. Não se identifica porque não sabe muito bem sobre, né, do que se trata, e quando sabe, tem a ver muitas vezes com patrimônios que vão ser homenagens para genocidas, né? Para homenagens para pessoas que trouxeram muitos danos para determinados povos que compõem a sociedade brasileira. Acho que isso é um ponto que a gente pode pensar. O texto 2, né, a gente tem aí, eu trouxe para vocês uma versão da estátua do comerciante de escravos derrubados na Inglaterra, uma figura do Banksy, e aí eu fico pensando, né, acho que é assim se fala, não sei, mas eu fiquei pensando, quando eu vi essa figura, alguns monumentos não deveriam ter sido erguidos, e podem ser retirados, né? E aí eles, pensando numa dinâmica até um pouco, um contraponto para o tema, tem patrimônio que deve ser preservado, mas tem patrimônio que não deve ser preservado mesmo, porque eles vão atualizar essa memória de dor, de sofrimento, de escravidão, de colonização, e aí não faz sentido. Além das causas que eu botei texto, mas aí depois a gente foi ampliando os textos. Eu jurava que eu tinha dado isso no doc. Botei só texto, mas a gente está falando agora dos demais textos também. Botei como outra causa que eu penso, a partir dessa figura que a gente tem, órgãos responsáveis por patrimônios, que são homenagens a pessoas ou a situações ligadas ao genocídio de povos, devem repensar a existência desses monumentos, buscando a sua ressignificação ou até mesmo retirando eles, né? Se é então para a gente preservar, como é que vai ser essa preservação, como é que vai se dar essa discussão acerca dessa preservação, e, né, na minha perspectiva, eu acho que deveriam ser retirados, eu argumentaria por esse caminho, tá? No texto 3, a gente tem aí uma contextualização desses acontecimentos agora, né, do último mês, em relação à morte do George Floyd, e como esse assassinato praticado pelo Estado, né, lá nos Estados Unidos, provocou essa discussão no mundo acerca desses patrimônios, desses monumentos, dessa memória que é alimentada em diversos lugares, né? Então, o que eu penso daí, né? Muitos monumentos que são considerados patrimônios afirmam uma única política e que não tem a ver com essas comunidades variadas, né? Eu fiz uma ligação até desse texto 3 com o texto 1, né? E aí a ideia, aqui eu já boto ideias passadas a partir dos textos. A ideia que eu penso aqui, né, mais uma ideia que eu proponho, é a gente pensar nesse epistemicídio, né? O epistemicídio também ocorre aí, a gente está falando da morte de alguns conhecimentos. Acho que vale a pena falar para vocês, onde eu estou tirando esse termo, né? O Boaventura, ele é fácil de achar na internet, ele vai trazer esse conceito de epistemicídio, que é a morte, né, ou a impossibilidade de produção de conhecimento ou de difusão de conhecimento produzido no sul do mundo, né, e tem a ver com os povos aí que são vistos como inferiores. Isso é datado, a gente também pode falar um pouco mais sobre isso depois. A gente pode rememorar, voltar à Idade Moderna, a ideia do sujeito, do penso logo existo, enfim. E a Conceição, não, desculpa, eu falar Conceição Evaristo, a Conceição Evaristo também. A Sueli Carneiro vai trabalhar na tese dela de doutorado esse conceito de maneira muito, muito clara e muito interessante na minha perspectiva, porque ela está se voltando também para uma discussão dos povos negros, né, do povo negro, e aí acho que vale a pena a gente pensar nisso até como repertório sociocultural, mas também para ampliar o nosso conhecimento. Né? Então, dá para a gente pensar como é que esse epistemicídio ocorre desde a não preservação de determinados patrimônios históricos, porque aí a gente está tocando bem no tema da não preservação, né? Por exemplo, o Cais do Valongo, a gente tem patrimônios culturais, materiais e imateriais no Brasil que são ligados a povos racializados e, portanto, vistos como inferiores, que não são preservados, né? Nem pelo poder público, nem pela sociedade que muitas vezes desconhece aquele patrimônio. E aí a não preservação ou sequer a construção desses patrimônios, dessas homenagens, dessa memória também se constitui como um epistemicídio. E aí eu trouxe também a ideia de dispensar os terreiros, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. Essa constante violação da existência desses lugares também é uma violação, também é uma não preservação da memória do nosso país, da história do nosso país, tá?
O texto 4, eu tirei do IPHAN e aí ele vai explicar para a gente que existem patrimônios que são materiais e tem patrimônios que são imateriais. Então, o IPHAN faz o reconhecimento desses dois tipos de patrimônio e a conservação desses patrimônios materiais e imateriais é um direito constitucional. Então, quando a gente não tem a preservação desses patrimônios, a gente está falando aí de um problema que está ferindo aquilo que já está previsto na Constituição brasileira. Adiciono as ideias que eu já havia trazido para vocês, o fato de que em 2018 o funk foi no Rio de Janeiro considerado patrimônio imaterial, e ele tem muito a ver com a história, com a memória, com o significado desse ritmo dentro de uma determinada cultura. No entanto, o que nós vemos é uma constante criminalização desse ritmo, inclusive se a gente for pensar na prisão do DJ Renan da Penha, né? Acho que vale a gente sempre fazer essa relação para ficar claro, porque as pessoas falam, mas aí ele avisou o tráfico e tal, e aí tem toda essa discussão que não vai dar, né? A gente não é o tema, então a gente não vai necessariamente se aprofundar, mas, gente, né? Se a gente for pensar, o tratamento que é dado para baile funk não é um tratamento que é dado para rave, né? E aí isso não tem a ver com drogas, né? O quinto texto e último texto tem a ver com essa discussão acerca da retirada de algumas estátuas em São Paulo, né? E aí você tem pessoas que vão concordar com a retirada, você tem pessoas que vão se opor à retirada desses monumentos, desses patrimônios. E aí o que eu vejo aí, tirei um trecho que eu acho importante para a gente pensar, que é mais parte da população enxerga nesses monumentos uma série de violências cometidas desde 1500 contra, sobretudo, povos indígenas e a população negra. E tem um trechinho ali no final, que acho que também vale, que você vai ver a liderança Guarani vai falar sobre, né, que os bandeirantes foram os piores do Juruaqueri, dos não indígenas que massacraram os povos indígenas, escravizaram nossos povos, e hoje a gente vê esse símbolo de herói, né? Então, é essa problematização do que se é erguido e do que se é preservado e do que não se é preservado no Brasil. Adicionei aí, como ideia também para a gente pensar, essa seletividade do poder público ao longo da nossa história, do que é preservado, do que é construído, do que não é construído, do que não é preservado. E aí tem uma falha do poder público, porque a gente está falando ainda, né, de uma dinâmica estrutural, de existência a partir de uma série de engrenagens do Estado, que tem a ver com o poder público, que tem a ver com escola, que tem a ver com políticas públicas culturais, né? Você tem uma série de engrenagens sociais na nossa sociedade, na sociedade brasileira, que reatualizam todo esse problema de racismo que a gente tem, né, contra povos negros, contra povos indígenas, e que sim uma responsabilidade do governo e da sociedade repensar essa maneira como a gente constrói os nossos espaços de memória e aquilo que a gente reivindica para que seja preservado ou não preservado, para que seja construído ou não construído. Tentei dar esse panorama geral aí para vocês a partir desse tema, que é um tema importante, atual, né, e vale a gente pensar, porque se a gente né, acho que enquanto professora, educadora, eu sempre acredito que a escola precisa modificar suas bases epistemológicas, uma vez que ela é uma grande reprodutora do racismo que existe na nossa sociedade, né? Então a gente precisa repensar, e ela é reprodutora de diversas formas, né? Não só ela é reprodutora por conta do seu calendário escolar, dos seus programas, dos seus livros didáticos, daquilo que ela propõe para os alunos, que faz com que muitos alunos no espaço da escola, assim também como no espaço da cidade, eles não se veem, né? Faz com que eles não se vejam ali representados e com a sua história sendo trazida e sendo discutida e sendo valorizada. Bom, fecho aqui, né, com a nossa pequena África no Rio de Janeiro, um espaço que eu sinto muita saudade nesse isolamento, um lugar, né, que eu vou com frequência. Essa é a Mercedes Batista, a nossa primeira bailarina negra do Teatro Municipal e a primeira coreógrafa mulher, né, a fazer a coreografia de uma comissão de frente numa escola de samba. É um espaço que tem muitos significados, muita memória, muita história, para
para a sociedade do Rio de Janeiro, para a história do Brasil e também na minha vida, porque eu gosto bastante desse lugar. Espero ter ajudado vocês e até a próxima, galera. É isso.